querido. Obrigado, Deus, por esse dia. Agradecemos ao Senhor pela Tua graça sobre nós, pela Tua misericórdia renovada sobre nós mais uma vez. Nós Te agradecemos por esse dia, porque foi o Senhor quem o fez. Dia perfeito, dia em que nós glorificaremos o nome do Senhor, Te louvaremos. Então, Deus, no nome de Jesus, seja conosco, tenha de nós misericórdia, Deus, como do Senhor esperamos. Que no nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, encontre abrigo no nosso coração e na nossa vida. E, Deus, no nome de Jesus, traga em segurança também aqueles que estão a caminho, para que juntos, como corpo e família do Senhor, Te louvemos nessa manhã. Amém. Te agradecemos em Cristo. Amém.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e no dia de louvor, a cidade do nosso Deus é santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Queria que você cumprimentasse a pessoa que está atrás de você, que você desse o seu bom dia. Quero dar as boas-vindas para todos vocês também. Obrigado, irmão. Fique à vontade, gente. Podem se assentar. Quero acolher cada um de vocês. Geralmente a gente tem um café que está aberto nos domingos e a gente, quando acaba, a gente já propositalmente termina nossa manhã de redenção para bater um papo. Mesmo estando fechado, hoje está aberto ali do lado, a gente vai tomar um café juntos, bater um papo, um café, né? Literalmente, né? Para a gente bater um papo, conversar um pouco mais, que é o projeto da manhã, tem essa ideia de nos conectar, ter um relacionamento. Mas, como o nosso tempo é bem objetivo, eu queria convidar você a acompanhar a leitura que a gente vai fazer em Josué, capítulo 2, e eu peguei alguns dos versos. Depois, se você quiser ler todo, fica à vontade. A gente vai ler Josué 2, 1 e 2, depois a gente vai ler 10 e 11, depois 17 e 18, e eu deixei um verso final para a gente ler no final de um outro trecho que também a gente vai colocar para vocês, tá bom? Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Verso 10 e 11, se você está acompanhando na Bíblia, no aplicativo aí, diz assim: ela fala da Raabe: ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu e ficamos todos desanimados por causa da presença de vocês,
porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Versículos 17 e 18. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. A cidade de Jericó ela vai ser invadida e eles vão espiar a terra, 2 espiões, eles vão na casa dela e essa mulher é uma prostituta de profissão. E eu queria falar um pouquinho para vocês disso. O tema que a gente vai abordar hoje é quando não há mais lugar para o perdão, tá? E eu queria falar um pouco para vocês, começando, colocando um contexto que é muito desconhecido para muita gente. No Oriente ainda existem famílias de meninas, especialmente, que os pais já dedicaram para a vida de prostituição. Isso continua acontecendo hoje, nas vilas no Oriente. Então, não é uma opção. Tanto que o texto fala, quando a gente fala em prostituição no nosso tempo hoje, como uma profissão, o pai, a mãe, essa relação próxima que o texto diz, é estranha para nós. Mas era comum na antiguidade. E pior para vocês, eu não resolvi, de manhã, eu não resolvi trazer vídeos para mostrar o que está acontecendo hoje. Mas hoje tem meninas, com certeza hoje também meninos, também já dedicados à prostituição pelos pais. Então, Raabe, a gente não pode afirmar como foi a história dela, mas a gente pode afirmar que, muito provavelmente, ela não teve muita opção na vida dela. E Raabe é uma pessoa que tem todas as razões do mundo para sucumbir com a cidade, porque a vida dela já está destruída, de certa forma. Então você pode imaginar que destruição é essa. Gente, eu queria ser muito objetivo na nossa conversa hoje. Muitas vezes a gente não consegue se perdoar, ou receber o perdão, ou compartilhar o perdão, pelas próprias histórias que a gente já passou. E a gente entra num looping, sabe? Num looping de, olha, aconteceu um desastre, aí o desastre aconteceu na minha família, aí eu também estou fazendo um desastre, né? E as coisas continuam, sem haver um lugar para perdão. E na antiguidade, a sociedade está muito estratificada, ou seja, ela está muito sólida, ela não muda. Então, se o cara nasceu soldado, ele continua soldado, se ele nasceu lavrador, ele continua lavrador, ele não tem muito como mudar isso, não existe uma moeda frequente ainda na antiguidade que você possa trocar. O escambo, que é a troca de mercadorias, ainda é o caminho da antiguidade. Nós não estamos ainda na Roma, né, que vai acontecer centenas de anos depois. Então, a gente olha uma sociedade totalmente estratificada, nós vemos uma mulher que não tem condição de mudar a vida dela, e muitas vezes a gente começa o ano, ou começa a nossa história, estou falando para você que vai acompanhar essa mensagem aí na internet, no tempo que você se conectar com a gente, de repente você olha e você não vê espaço para mudança. E um dos espaços que a gente não encontra para mudança é dentro do coração da gente. Porque quando a gente está muito ferido, quando a história já se prolongou demais, sabe? Quando você está querendo que alguma coisa nova aconteça, para que alguma coisa nova faça você fazer algo novo, isso nunca acontece, você vai entrando numa situação de um looping, onde você não consegue encontrar perdão. E eu queria falar uma coisa antes da gente aprofundar isso, é que a gente precisa de perdão sempre, porque a gente comete erro. Eu não sei se você ainda lembra da infância, eu tenho um filho que está entre a infância e a adolescência, e ele vive pedindo desculpa, muito sensível, então ele fala, me perdoa, tal. Mas parece que esse perdão para a gente vai ficando maduro e a gente vai esquecendo de pedir desculpa, de pedir perdão, né? Tem gente que chega ao estágio de trombar com as pessoas na rua, derrubar e, opa, você não me viu ainda, né? Então, a gente vai vivendo uma vida tão rígida, em que a gente esquece que todo dia a gente precisa de uma parcela de perdão, né? O perdão nosso de cada dia. E de repente a situação vai ficando muito rígida, muito dura. E eu queria compartilhar com vocês, então, quando não há mais lugar para o perdão, porque quando a gente olha para essa mulher, ela já tem um rótulo: prostituta. Como mudar isso? Será que isso pode ser mudado?
Será que essa mulher, mais uma vez, vai ser usada agora pelo povo de Israel? Como vai ser a história dela, né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês, quando a luz do perdão, ela desaparece, né? Existem realidades que parecem imperdoáveis, ou que você criou, ou que foram criadas para você. Como eu comecei contando, Raabe, ela está numa situação em que ela é uma prostituta. Eu digo para vocês que o texto não dá subsídios para dizer como foi a vida dela, mas a história da antiguidade nos dá bastante subsídios para dizer que algumas crianças e meninas foram colocadas nessa história. E parece que numa situação dessa, onde você é vendido, sabe? Vendido pela sua própria família, e você trabalha de uma forma horrível para trazer o dinheiro para dar para os seus pais, é uma coisa imperdoável. Parece que existem realidades que são imperdoáveis. Será que existem mesmo? Será que não há como mudar, né? Como mudar um destino cruel? Às vezes a gente olha para algumas histórias nossas e a gente continua sentindo o amargo na boca, sabe? Daquilo que fizeram, de coisas ruins, por exemplo, né? A gente ainda está vivendo, eu que sou uma pessoa que falo constantemente, a gente não conseguiu ainda se desligar da pandemia. Foi um negócio tão trágico, tão duro. E mais, você vai ao médico hoje e você vai falar de um problema seu, a pessoa fala, olha, depois da pandemia algumas coisas mudaram, algumas doenças mudaram, alguns tratamentos mudaram, e voltamos a falar da pandemia. O trabalho agora mudou depois. Então, a gente está sempre se remetendo a uma história que foi muito difícil. Como é que a gente pode lidar com coisas cruéis que fizemos ou que fizeram conosco? Olha que eu estou fazendo uma coisa transitiva, né? Porque às vezes não são as pessoas só, às vezes eu mesmo também. Como é que eu posso lidar com uma coisa que aparentemente já está traçada? Eu vou levantar essas questões porque eu acho que é bastante a história da Raabe, né? Só que de repente chegam duas pessoas na sua casa. E eles vão lá para dormir. Eles não vão lá para ter sexo, para ter o comum. Eles vão para dormir. E Raabe vê uma porta aberta para a vida dela mudar. A gente só vê uma porta aberta quando o nosso coração se abre. Se o coração seu não estiver aberto, a porta pode estar aberta, pode estar escancarada, e você continua vivendo as tragédias. E a pergunta que eu começo a fazer para nós todos hoje, para você que está acompanhando aí a gente: você está vendo as portas abertas? Ou você vai continuar vivendo a mesma história, sabe? Queria falar uma coisa dura, mas muito real. Muita gente, o problema não é estar sem igreja. Muita gente sem igreja tem uma igreja. E a igreja que ele tem faliu. Não serve mais para ele. Mas ele está ligado àquela história ainda. Então ele nunca consegue mudar. Porque ele ainda está naquele lugar, fazendo as mesmas coisas, só que agora fora do lugar. Mas ele não consegue mudar. Porque a história dele continua ligada ali. Então abre-se uma porta, mas o cara não enxerga. Quando Jesus morreu e ressuscitou, 2 discípulos, o nome de um era Cleopas, foram andando com Jesus pelo caminho, saindo de Jerusalém. Mas Jesus estava com eles, mas eles não conseguiam vê-lo. Eles não o reconheceram, diz o texto. Então muitas vezes a porta se abriu, mas eu e você não enxergamos. A gente está orando pela porta aberta ainda, está pedindo a porta aberta, mas a porta não se abriu dentro de nós. No caso de Raabe, não é isso que aconteceu, né? Mas aí surge uma pergunta, assim, para a nossa sensibilidade. Como é que quando o nosso coração está muito sofrido, ou sofreu muito na história, como é que a gente pode ainda ter um coração aberto? Como é que a gente pode ainda observar um Deus que é capaz de mudar essa história? Será que a luz do perdão desaparece totalmente? Será que eu continuo gerando uma história sem sentido? E aí que eu quero dizer, as atitudes de Raabe são muito interessantes. O verso 10 e 11 contam bastante do que é que ela vê, qual é a visão de mundo dela. A primeira coisa é a seguinte: eu preciso de um novo Deus. O Deus de vocês não é igual aos deuses daqui. Estava falando sobre estar sem igreja, que é um estado interno, não é um estado externo. Você pode ir à igreja, mas você não se liga mais. Você precisa de um novo Deus.
Um Deus que não seja mais como um Deus estático, que não pode fazer nada, que não muda a sua vida, que não gera conexão, que não gera história, que não faz nada por você. O Deus de vocês é um Deus que está em cima no céu, mas está embaixo na terra. É um Deus que se conecta. Não é esse Deus estático, ele é um Deus que se conecta. Gente, é muito fácil a gente escolher colocar Deus num lugar fixo, num altar, e deixar ele quietinho. Quando você precisar, você vai lá, né? E geralmente a gente vai lá, pede um monte de coisa, no desespero, né? E deixa ele lá quietinho, fala, fica lá quietinho, Deus, é isso, tá bom. A minha vida amorosa, meus relacionamentos, não, isso aí não tem, deixa comigo. Na hora que der tudo errado, aí eu vou no altar, e aí eu falo, Deus, eu sou tua, eu sou teu. Ela falou, não, o Deus de vocês anda com vocês. Nós temos um Deus que anda conosco, mas se você quiser isso, se você mantiver a porta do seu coração fechada, esse Deus não vai andar com você. Mas ela, não, ela falou, o Deus de vocês não é como o Deus daqui, ele é um Deus que anda com vocês. Segunda coisa que ela falou, o Deus de vocês é um Deus de milagres, ele abriu o mar vermelho, para vocês atravessarem a pé, nós ouvimos isso. O perdão é um milagre, a gente vai falar disso. Sabe? Porque o coração humano, ele só consegue guardar histórias ruins, rancor, amargura, isso tudo vai para a área inconsciente nossa. E a gente continua reproduzindo esses sintomas de perdão, né? Eu sempre brinco que tem gente que começou a chupar limão na infância, né? Nasceu, já veio na mamadeira, ele continua amargo. A vida continua e o cara começou no limão, se qualquer coisa se pergunta, já vê um negócio atravessado, você fala, como assim? Então, não conseguiu mudar a história. Então, Deus é um Deus de milagres. Eu não estou perguntando se você tem recurso ou você não tem. Eu estou dizendo nessa manhã que Deus é um Deus de recurso. Que Deus é um Deus que pode, que Deus é um Deus que faz. E se você quiser se aproximar desse Deus, Ele vai fazer. Eu queria falar para vocês uma coisa maluca hoje. Mas eu sempre fico questionando isso comigo. Se as minhas histórias de relacionamento com Deus deixarem de ter milagres, ou se os milagres que eu posso contar sobre Deus estão muito antigos, alguma coisa está errada. Só que eu queria contar um lado difícil, que quando você se expõe a viver dessa forma, é um pouco complicado, porque você vai entrar em situações que você precisa de milagre. Se você quer viver dessa forma, você precisa de milagre. Se quiser enfrentar esse mundo, enfrentar situações difíceis, você vai precisar do milagre. E Deus é o milagre, não é o que Ele faz que é o milagre, Ele é o milagre, é isso que ela está dizendo. O Deus de vocês é um Deus de milagres, é um Deus que está em cima nos céus, mas está na terra com vocês. A terceira coisa é o seguinte, esse Deus é um Deus relacional, e eu quero que Ele seja o meu Deus. Vocês vão ter que ajudar a minha família. E é isso que eu quero dizer, que me dá a leitura que eu faço sobre Raabe como uma prostituta. Ela é uma mulher de família. A prostituição dos nossos dias faz com que a pessoa se isole. Ela é uma mulher de família. E eles estão tão habituados com essa coisa nefasta que é a prostituição da antiguidade, que eles olham, se seu pai, sua mãe, toda a parentela sua não estiver dentro da sua casa, quando nós invadirmos a cidade, o juramento que nós fizemos cai por terra. Mas se todos eles estiverem aí, então ninguém, nem um fio de cabelo deles vai cair. Então a terceira coisa que eu quero te dizer é que ela entende que esse Deus é um Deus relacional e que o perdão dele pode chegar para a vida dela, tá? Então ela entende isso claramente. E eu queria falar com você nessa manhã que Deus quer estender o perdão dele para a sua história. Mas não é para um pedaço da sua história, para toda a sua história. Para agora, para o antes, para o depois. O Agostinho, ele tem uma visão muito interessante sobre como é a nossa história. Nós só possuímos o presente, diz Agostinho. Nós possuímos o presente do passado e o presente do futuro. Por quê? Você pode mudar o passado? Não pode. Já passou, não é verdade? Você pode mudar o futuro? Você acha que pode, mas agora, nesse exato momento, que é o que você tem, você não pode mudar o futuro. Você só tem o presente. E no presente, você faz as escolhas de receber perdão no passado e receber perdão no futuro. E deixar que a sua história seja uma história de perdão. Tá?
Então essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer agora. Senhor, estende o teu perdão a mim, estende o teu perdão à minha história passada. Eu não quero estar ligado a um looping, a uma história que não tem fim, de tragédia. Eu quero mudar essa história, quero viver uma nova história. Segunda coisa que eu quero te falar é exatamente aquilo que eu estava falando, sobre o milagre do perdão divino. O milagre do perdão divino. O perdão divino é um milagre. Gente, se você fosse coaching de alguém, sabe, coaching é aquele cara que dá bons conselhos para você, que fala boas coisas para você melhorar a sua performance. Eu estou subestimando um pouco porque coaching virou uma coisa banalizada. Se você fosse coaching e o cara está há 3 anos fazendo tudo ao contrário, você já tinha desistido. Mesmo que você recebesse um salário, você dizia, olha, desculpa, não aguento mais. Imagina Deus que vê a gente fazendo as mesmas coisas dia após dia, e você fazendo promessas, e Deus, e final de ano, né? E eu estou assustado, hoje eu olhei, né? Já estamos aí no dia 21, né? O ano já começa com chuva, sol e vida que segue, né? E aí você fez milhões de promessas. Deus devia desistir de nós. Ele devia não confiar que a gente vai viver uma nova vida. Mas Deus não age assim, porque Ele é um milagre. E tem uma coisa muito interessante que eu queria contar para vocês, que as pessoas não conseguem ler nessa história bíblica. O que vai acontecer com a muralha de Jericó? Ela vai cair, não vai cair? Onde ela mora? Em cima da muralha. Ela mora em cima da muralha. Ela põe um jeito deles descerem de cima da muralha, porque na muralha é onde ela mora. Então, como é que aconteceu? Aconteceu que provavelmente a muralha caiu, menos no lugar onde ela estava. Ela mora em cima da muralha, que vai cair. E eles dizem o seguinte, você vai colocar um fio escarlate, vermelho, pendurado na janela. A Bíblia, ela é unida de Gênesis a Apocalipse por um fio escarlate de sangue. O sangue do Cordeiro. Um animal inocente morre no lugar de um pecador, tipificando o Senhor Jesus. Esse sangue é o milagre de Deus para você. É o perdão divino de Deus para você. Você que não consegue se perdoar, você que não consegue viver uma vida nova, você que continua gerando aparentes relacionamentos iguais aos terríveis anteriores, o perdão divino é a oportunidade do recomeço. Esse perdão só existe por meio do sangue de Jesus. Se não for o sangue de Jesus, não há perdão. E o perdão de Deus significa o seguinte, você não consegue mudar, eu vou mudar você de dentro para fora, quando você receber o Senhor Jesus na sua vida. Quando você aceitar que o Salvador morreu pelos seus pecados, e que você não vai pagar pelos seus pecados, mas Ele morreu a sua morte para pagar pelos seus pecados. Então quando você receber esse perdão vai penetrar na sua vida, e a segunda coisa que vai ter que acontecer, e que não acontece com muitos cristãos, é que você precisa se perdoar. Às vezes a gente não se perdoa. A igreja, às vezes, ela consegue manter... Uma das minhas formações é em línguas, né? E eu vejo que a gente tem uma linguagem religiosa toda combinada, sabe? Mas uma coisa que não está combinada é se perdoar. Então tem muita gente que está carregando um fardo muito pesado, porque não consegue se livrar das traições que cometeu ou que cometeram com ele. Não consegue se livrar das tragédias que vêm sobre todos, sabe? Não adianta esse papo, essa coisa mentirosa de que o vento e a chuva só vão cair na casa de quem não é cristão. Isso não é justo, gente. Vai vir chuva sobre todo mundo, vai vir tempestade sobre todo mundo. Não é justo isso, senão seria, né, essa mensagem de corpo fechado, que não tem problema nenhum. Eu leio a Bíblia e não encontro as pessoas assim. Eu as vejo sofrendo, eu as vejo lutando, mas eu as vejo vencendo também. Então, o que eu vejo é que a gente não pode continuar uma história em que nós não recebamos perdão, em que a gente não diga assim, Senhor, eu me perdoo, eu sei que o Senhor já me perdoou,
mas eu me perdoo, em nome de Jesus. Porque quando você não se perdoa, o novo não pode acontecer. Então você precisa se perdoar também. Tem gente que só chega atrasado e só vive culpado porque chega atrasado. E continua atrasado para se atrasar. Fala, mas o que está acontecendo? E aí parece que ele já acorda com a culpa de que vai chegar atrasado de novo. Estou dando um exemplo bobo. Você precisa se perdoar e começar uma nova história, sabe? Pela graça de Deus. Então, se você mantiver o fio escarlate na sua casa, o fio de ninguém vai cair, o sangue de ninguém, nós vamos cumprir essa promessa. Quando você perdoa, o perdão se estende para a sua casa. Por onde você vai? Que você é uma pessoa perdoadora. Você entende que a vida é feita de novos começos. E você começa a olhar para as pessoas dizendo, é possível ter um novo começo. Você não começa a mentir, olha, você está num novo começo, profetizar que tem novo começo. Não são escolhas que as pessoas vão fazer. Mas você é uma pessoa que fala de novos começos. Porque é assim que Deus faz conosco todo dia. O dia só tem 24 horas. Quando eu trabalho muito, chego em casa exausto, eu já falo assim, pô, todo o mal que tinha que ter vindo já está acabando. Vai começar um novo dia, vai amanhecer, vai ser outra coisa. Então você começa a andar num caminho de perdão. E você começa a ter uma vida mais suave, mais leve. Você começa a enxergar que existe esperança. E você começa a propagar a esperança. A verdade é a seguinte, gente, Jericó não tinha esperança. Jericó ia acabar. E aí, de repente, para Raabe existe esperança. Eu escolhi um verso que não li para vocês, que eu deixei para o final. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé, né? Que é o pai de Davi. Ela se casou em Israel e entrou na descendência do Senhor Jesus. Tá? O perdão, ele cria uma nova história para você. Porque quando você se perdoa, quando você recebe o perdão, quando você sai daquela história, o Senhor te concede uma nova história. Porque agora você está pronta para entender o perdão divino. E você começa a ver e fala assim, não, Deus, Ele perdoa. Eu posso ter um novo começo. Mas o novo começo que você pode ter, você não imaginou. Porque você olha e fala assim, não, eu posso ter um novo começo. Mas o seu novo começo, desculpa gente, é uma porcaria. É um começo requentado, sabe, que a gente chama de recomeço. Volta mais ou menos parecido como era antes, né? É aquela dieta mais ou menos, né? Você começa brando, já em fevereiro o negócio já desandou, mas um novo começo é para a gente que teve o coração renovado, para a gente que está cheio de esperança em Deus. A gente tem um projeto que é o ADI, que é um projeto diário que eu estou falando todos os dias, uma meditação diária, e o ADI é um rio no deserto, e esses rios existem, quando cai chuva, então eles ficam rios grandes, enormes. Existe esperança no deserto. E essa esperança é Deus. E essa esperança vai mudar a sua história. Então assim, é muito ruim você continuar contando histórias trágicas, sem perdão, sem se perdoar, sem começar uma nova história. Eu queria te falar uma coisa, tem gente que faz oração, Deus, tira da minha mente. Não, Deus não é apagador não, gente. O negócio de tirar a mente é perder a memória. Deus não trabalha assim. Deus traz esperança para a sua memória. Isso está lá no livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Deus não faz assim, não apaga, Ele muda a sua maneira de ver o presente do passado e o presente do futuro. Então, gente, não vamos enxergar a perda, não vamos olhar para Jericó, a cidade destruída, vamos olhar para a cidade de Deus, para o lugar que Deus planejou. Vamos olhar para o Messias, vamos olhar para a esperança, que é o que Deus quer para nós. Só que eu quero voltar no tema, que é quando não há mais lugar para o perdão. Não sei se você que está me ouvindo hoje, chegou num momento que não tem lugar para o perdão.
E eu queria dizer o seguinte: quero te convidar, e quero orar com você que está acompanhando essa mensagem também, pedindo a Deus que o perdão venha para o seu coração, que o perdão para as tragédias, que o perdão para você, que o perdão para a sua história, que o perdão para o futuro, que o seu caminho de perdão seja o caminho da sua vida a partir de agora, em nome de Jesus, tá bom? E eu vou convidar vocês para levantarem, tá bom? O pessoal do nosso louvor também já chegar para cá. Nós vamos orar. Senhor, eu não sei o tamanho da história de quem está ouvindo essa mensagem hoje. Eu não os conheço todos. Os que estão acompanhando, Senhor Deus, essa mensagem à distância, eu não sei quem eles são. Senhor, mas eu sei que a gente continua vivendo a mesma história, pagando pelos mesmos pecados, ignorando o sangue de Jesus, sendo pessoas que continuam sem igreja, porque mesmo que a gente vá à igreja, a gente está ligado a uma igreja que morreu, que deixou de existir. Nós muitas vezes estamos apegados ao mal, Senhor Deus, e queremos falar contra o mal, mas o mal está ligado a nós, e nós não conseguimos nos perdoar e perdoar os outros. Perdoa-nos hoje em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus seja sobre cada pessoa, Senhor Deus, que te recebe, que se entrega hoje ao Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre eles, Pai. Que o teu amor infinito faça o que é impossível para eles. Pai, age, Senhor. Restaura, transforma. Que a graça do Senhor abra os nossos corações para o teu perdão infinito, para o sangue de Jesus, Pai. Oh, meu Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus e peço que essa bênção do perdão venha sobre nós, Pai. Não deixa a gente ficar chorando pelo resto da vida por Jericó, Pai. Uma cidade que vai ser destruída, Pai. Não deixa a gente ficar chorando pro resto da vida pelos que nos deixaram, que precisavam ir embora mesmo. Não deixa a gente chorar pelo resto da vida, pelo que se foi, e nunca fazer parte da família do Messias, Pai. Nós queremos ser dessa família, Pai. Nós queremos receber esse perdão. Que o teu perdão venha sobre nós então, Pai. Que a tua bênção venha sobre nós em forma de perdão, chuva de perdão, sol de perdão, luz de perdão, Senhor. Por causa que a graça do Senhor é desse tamanho, dessa dimensão, Pai. No nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Mesmo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu
a gente vai pegar você, estamos acabando o culto bem na hora que a gente falou, a gente quer esses 15 minutinhos você sentado para a gente se conhecer um pouco mais, não vamos obrigar ninguém a ficar, mas a gente vai te puxar aqui para o do lado para tomar um café com a gente nem vai dizer o nome de quem está visitando hoje, né? A gente faz isso ali no cafezinho, o cafezinho hoje é de graça, então quando não é ainda, a gente força o cara a ficar, não é verdade? Não é verdade? Porque você não vai sair sem tomar um café com a gente, então que Deus te abençoe, não vai sair também sem abraçar alguém, vamos receber a bênção do Senhor, e a gente vai para o cafezinho, eu vou ficar ali já te vigiando, para puxar lá para a gente sentar, vocês conhecerem um pouquinho do sacro também, que não está funcionando no mês de janeiro, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um milagre. Obrigado, Deus, pelo perdão que temos em Cristo Jesus, a oportunidade de recomeço no Senhor. Te louvo, Deus, que a Tua palavra encontre morada nos corações para a honra e glória do Teu santo nome. Recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso maravilhoso, eterno e perdoador Pai, e as consolações do Santo Espírito Santo da promessa, seja com cada um de vocês, povo de Deus, não apenas aqui no Redenção, mas espalhados por toda a face da terra, e não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia.